Será que todo sonho é aleatório? Por que a ciência ainda não conseguiu explicar com clareza o que é um sonho e como funcionam os processos de sonhos? Se todos os sonhos são aleatórios, por que existem sonhos premonitórios, onde as pessoas veem o futuro antes de acontecer enquanto sonham? E os sonhos proféticos? E por que tem gente que relata que sai do corpo quando dorme? Será que o sonho é apenas uma coisa aleatória? A própria matemática diz que não existe nada verdadeiramente aleatório. Então, quais são os limites inferiores e superiores desse intervalo de geração de pseudo-aleatoriedade? Ou seja, para que se sonha? Por quê? Qual que é a finalidade e qual que é a relevância de você saber sobre isso? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar um pouquinho mais sobre sonhar, o mundo dos sonhos e o que isso influencia na sua vida. Eu sou Igor Carboni e vou guiar você por mais essa jornada onde você vai aprender um pouquinho mais, quem sabe, sobre sonhos, beleza? Vem comigo, coloca o seu joinha, compartilha, manda para quem você quiser, sabe? Dorme sonhando com o vídeo ou não, você que sabe, beleza? Bora lá. Cara, é o seguinte, para explicar isso, eu vou estimular a sua imaginação. Afinal, o sonho também é imaginativo. Então, nada do que eu falar nesse vídeo eu quero que você interprete como verdade absoluta. Combinado? Vamos fazer esse combinado? O que eu for falar, você sempre vai pensar assim: pode ser verdade, mas também pode não ser. Beleza? Porque dependendo do que eu for falar para você, se você tiver uma resistência muito grande ao dado que eu informar você, você pode se fechar a todo o resto. Então, não vai ser nenhuma resistência total, mas também nem você vai aceitar tudo que eu falar nesse vídeo, combinado? Tudo que eu falar, você vai dar o benefício da dúvida. E, de fato, de coração, você vai considerar a possibilidade de ser verdade. Mas não vai dar a certeza absoluta. Qual que é o intuito? Que você verifique por você mesmo, por você mesma, o que está sendo dito e como isso se aplica, se se aplica a você ou não, beleza? Então, vamos lá. Tendo feito esse combinado, se você não quiser fazer esse combinado, aliás, pode sair do vídeo, tá? Só continua assistindo quem concordar. Imagina o seguinte, o ano é 2309. Estamos no futuro. E a verticalização das construções, da arquitetura de maneira geral urbana, ela chegou num tal nível que não se reconhece mais o céu quando você está no chão, praticamente. Se quando você está em grandes metrópoles, como Nova York, como Tóquio, São Paulo, você tem alguma dificuldade em ver o céu, ou grande parte do céu, quando você está no meio daquele monte de prédio grande, imagina isso 50 vezes mais alto e em todo lugar. Esse é o cenário que eu quero que você imagine. É um cenário talvez meio distópico, se você for parar para pensar, mas não necessariamente, tá? A ideia é, o uso do metal foi muito mais aprimorado. Então tem metal em tudo quanto é lugar, metal e concreto, cabos para tudo quanto é lugar, e verticalização das estruturas o tempo todo. Esse é o panorama do ambiente no qual você está ali vislumbrando com a sua imaginação, beleza? E o ano é 2309. Então, algumas centenas de anos aí no futuro, entre aspas, tá? Beleza. Qual que é o intuito desse cenário? Bom, nesse futuro, entre aspas, você tem a parte baixa, a parte média e a parte alta de cada cidade. Você tem carros voadores, isso é super normal, mas ainda existem carros que não são voadores, às vezes carros até de rodas, que seria o equivalente no nosso tempo contemporâneo a bike, bicicleta. O que hoje é uma bicicleta, a acessibilidade de você ter uma bicicleta hoje seria a acessibilidade de você ter um carro que só roda no chão. E você tem trânsito aéreo, tá? Não só o tráfego aéreo normal, mas um trânsito aéreo. Então, imagina uma densidade populacional muito maior. E nesse futuro, existem muito mais gente habitando o local, ao contrário do que pode parecer. E essa galera
ela tem uma habilidade de viajar no tempo e de se conectar com o passado, consequentemente, de se conectar com o momento presente, o qual você está fazendo essa imaginação agora, beleza? Ok, essa galera que está lá no futuro, eles se dividem em equipes e cada pessoa que está encarnada aqui tem uma equipe designada a ela. Então, se você é uma pessoa, se você tem uma alma, se você está encarnado aqui na Terra, você tem alguém designado a você para, entre aspas, gerenciar o teu subconsciente, a tua mente. É aí que começa a ficar interessante em relação a sonhos, tá bom? Ok. Qual que é a função dessa equipe? Bom, eles têm algumas designações. Eles têm, vamos chamar de missões. Tem a missão geral dessa equipe, ou seja, dessa e de outras equipes, todos têm um objetivo comum. Eles têm um objetivo individual associado apenas a você e tem uma espécie de modus operandi padrão. Qual que é essa missão geral? A missão geral é fazer com que você siga uma programação pré-estipulada. Ou seja, você é um ator e você deve seguir um script. Resumidamente, é isso que eles fazem, tá? Eles programam a tua mente, lembrando que isso é um cenário de imaginação, ok? Eles programam a tua mente para você seguir um script. Então, você vai, vou dar um exemplo, você vai ali crescer, você vai fazer escola, você vai fazer faculdade, você vai ter emprego, aí depois você vai se aposentar. Aí você pode colocar ali alguns temperos no meio, se relaciona aqui, casa ali, tem filho, não tem filho, etc. E por aí vai. São os temperos, mas o script é basicamente ser gado. Acabou. Como assim ser gado? Não desenvolver o raciocínio crítico, não questionar, não aprender a fazer perguntas, não aprender a questionar e, obviamente, não aprender como funciona esse sistema. Porque esse sistema depende de uma coisa chamada de segredo ou secrecia, em inglês secrecy, que basicamente significa assim, mano, não pode falar essas coisas, não pode, tem que ficar em segredo, né? Basicamente é assim que funciona. E se você acha que você é atacado, entre aspas, enquanto você está acordado, é porque você não faz a menor ideia do nível de propaganda que acontece no mundo dos sonhos. Em outras palavras, o que eu estou convidando você a considerar hipoteticamente é que o mundo dos sonhos é uma máquina de propaganda na tua cabeça. E de nenhum modo é aleatório. Muito pelo contrário, é intencional com força. Intencional de tal modo a fazer com que você siga um script e que você não questione o script. Beleza. Essa intencionalidade e essa propaganda, ela incute situações, cenários, de modo que você passe a considerar o seu ambiente, ou seja, o seu horizonte de espectro probabilístico cognitivo comportamental. Como assim, Carbone? Falou estranho de novo. Vou tentar traduzir para você. Você entra numa sorveteria, você tem ali várias opções de sabores de sorvete para você escolher. Não espera-se que você peça por um hambúrguer numa sorveteria. Espera-se que você peça um sorvete. Então, a ideia é, essa arquitetura onírica ou arquitetura de sonhos faz com que você imagine que só existem sorveterias no mundo e não existem hamburguerias. Entende? Faz com que você se condicione apenas a esperar por sorvetes em qualquer lugar que você entre, até em hamburguerias. Você deixa de ver o hambúrguer e só vê o sorvete. E como o funcionamento da mente quando você está dormindo, ou seja, quando a razão, espaço e tempo é invertida, ela é diferente, as coisas como você as conhece também são diferentes. A sucessão de acontecimentos também é diferente. A sua interpretação é diferente. Beleza? Beleza. Carbone, tá muito fantástico essa parada aí, tá muito estranho e tudo mais, né? Como é que você afirma algo assim? Bom, eu não estou afirmando nada, eu estou propondo, tá?
considere aí se faz sentido para você, mesmo que seja para entreter uma imaginação. E se você tem alguma dúvida de como funciona diferentemente a mente humana, quando ela está nos estágios mais subconscientes, é só você ver qualquer trabalho de hipnólogo aí. Você vê que a pessoa, quando é hipnotizada, ela exibe um certo sugestionamento ou uma sugestionabilidade muito alta que não se encontra no momento de vigília da pessoa quando ela está no modo normal. E isso tem uma razão de ser. Isso acontece de forma específica. Por quê? Porque a mente humana funciona dessa maneira. Só que esse efeito da hipnose, ela é apenas a ponta do iceberg. Imagina você estar imerso dentro de um mundo onde a física do mundo se comporta de maneira completamente diferente, as coisas, as pessoas, tudo se comporta de maneira diferente. Aí você pensa, caramba, existe uma lógica nesse mundo? Sim, existe. E é isso que eu vou tentar comunicar a você de forma hipotética, ok? Então vamos lá, voltando à nossa imaginação. Essa equipe, ela tem uma missão de propagar uma agenda global de sistema. Que agenda global que é? É o que é para ser falado. Em outras palavras, se você ainda não percebeu, certas coisas não podem ser faladas porque é feio, não pode. Nossa, que vergonha falar sobre alguns assuntos e de certas maneiras. Nossa, isso faz a pessoa ficar desconfortável. Que feio. Não pode fazer o coleguinha ficar desconfortável. Isso é muito chato, né? Então, ultimamente, esse tipo de narrativa está sendo muito prevalente em alguns lugares. É uma narrativa que precede a ruína? É. Que precede o colapso social? É. É uma narrativa que precede o fim dos tempos? É. Só que está sendo prevalente aí, né? Ou seja, está sendo muito disseminada, difundida. E aí, qual que é o problema? O problema é que, se você não entendeu, algumas coisas não é para falar de maneira, assim, massificada. E isso é ensinado a você em circunstâncias de sonhos também. Essa questão de permissão, isso pode, isso não pode. Você tem profissionais hoje, como Elton Euler, ou Euler, dependendo de como se pronuncia o nome dele, que ficaram muito proeminentes abordando assuntos como permissão para você ter a riqueza. Essa permissão é um pequeno, sabe, fiapo de todo um novelo muito maior de programação da tua cabeça. E como é que esses sistemas acabam funcionando? Primeiro, quando você está dormindo, a razão espaço-tempo é invertida. O que isso significa? Significa que você tem acesso a todos os tempos em função de uma linha do espaço. Como assim uma linha do espaço? O seu corpo está em repouso. Logo, o seu corpo tem a mesma movimentação do planeta. Logo, tem a mesma movimentação do sistema solar da galáxia. A inércia do seu corpo não é uma inércia absoluta. A inércia do seu corpo é o mesmo movimento do planeta que está girando, lembra? Está rodando ao redor do Sol, aquela coisa toda. Então, é a mesma coisa. Agora, quando você está acordado, essa razão ela é invertida. Ah, Carboni e os sonâmbulos. E aí, como é que faz com eles? Então, sonâmbulos, eles meio que desafiam essa lógica. Só que o funcionamento da mente deles continua sendo nessa razão invertida. E se você conhecer algum sonâmbulo, fala com ele aí, vê como é que deve ser sonâmbulo. Mas a premissa básica é, quando você dorme, você inverte a razão, espaço e tempo. Como? Eu te faço um desafio. Se você acha que tudo que eu estou falando aqui é uma bobagem, absurdo, estranho, não tem nada a ver, eu te desafio a fazer uma única coisa. Tenha consciência de quando você pegar no sono, levanta da sua cama e olha para a sua cama. É só esse desafio que eu proponho a você. Você vai ter consciência depois do momento em que você adormecer. Não pode ser antes. Tem esse pequeno detalhe, não pode ser antes de você dormir.
tem que ser depois de você dormir. Mas como é que eu vou saber se eu estou dormindo ou não? Muito simples. Todo mundo, depois que pega no sono, existe uma espécie de virada de chave, uma espécie de rompimento de um elástico, mais ou menos assim, que é muito perceptível. Imagina que você está acelerando um carro, ou um motor, uma turbina, gradualmente. Vai acelerando, 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 e o barulho vai ficando cada vez mais alto, até que abruptamente você desliga o motor. Você percebe essa mudança, essa transição. É a mesma coisa quando você pegou no sono. Você vai acelerando, 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 até que você vira uma chave e você abruptamente interrompe essa aceleração. O que isso acontece? Isso faz com que você perceba uma mudança drástica. Percebeu essa mudança drástica? Aí vem a segunda parte, que é você levantar da cama e você olhar para o seu corpo. Só que tem um pequeno porém. Você não vai conseguir se movimentar com as suas capacidades normais, porque você está acostumado a movimentar o seu corpo físico. E o seu corpo físico está dormindo, então está paralisado. E para você movimentar o seu corpo, você vai precisar usar a força da sua mente. Se você conseguir levantar da cama conscientemente, depois de ter pego no sono, e olhar para o teu corpo, talvez você tenha uma surpresa. Talvez não. Vai saber. A questão é, talvez seja muito difícil para você ter consciência de virar essa chave depois que você adormecer. Talvez você passe uma vida inteira e nunca tenha consciência de quando você pega no sono. E sabe por quê? Porque a tua mente ela está tão bagunçada de pensamentos e você não construiu rotas mentais que você não sabe qual que é a origem do pensamento, para onde ele vai, está tudo pulverizado, está tudo fragmentado. Consequentemente, você não se conhece. E você não se conhecer significa que você nunca vai acessar o seu máximo potencial, porque você vai ficar perdido. As conexões sinápticas dentro do teu cérebro, elas não vão ter vias como avenidas, elas vão ficar pulverizadas em ruas. E essas ruas podem ter tráfego. E esse tráfego pode ficar com congestionamento. Do mesmo modo, você pode ter ideias que estão em sentidos opostos. Você pode ter duas ideias, uma a favor de uma coisa, por exemplo, o tal sorvete, e outra contra sorvete. Ah, sorvete é bom porque é gostoso. Ah, sorvete não é bom porque tem muito açúcar. E aí você tem duas ideias concorrentes. E aí? Como é que funciona? Congestionamento nas suas vias sinápticas. Congestionamento na sua mente. Se você não constrói avenidas para você escoar esse tráfego, você fica com o cérebro constipado, você fica com a mente sobrecarregada, entupida, dizendo um termo mais fácil. Você ficou com a mente entupida e aí você não faz nada, você não produz nada. Se você não produz nada, você tende a viver uma vida de imaginação. E essa vida de imaginação não te leva à pobreza, muito pelo contrário, vai te definhando até você ficar gado, que era justamente o objetivo daquela equipe hipotética desse ano 2309, depois de Cristo. Então, perceba que existe uma certa missão desses caras. Isso acontece com todo mundo, tá? Você, independentemente da sua nacionalidade, de onde você esteja, do seu nível de altitude, se é que você me entende, não importa. Você pode estar lá na altitude X, lá na outra altitude. Você também tem uma equipe designada a você, segundo essa proposta imaginativa, e você tem uma galera que está fazendo um esforço para que você tenha uma resistência. Toda vez que você quiser progredir, você vai ter uma galera que sugestiona coisas na tua cabeça, de forma hipotética falando, para que você tenha pensamentos que se opõem ao teu progresso. Isso, da mesma forma que numa academia você vai ficando mais forte, conseguindo carregar mais carga, mas ainda assim existe a resistência, e a resistência é infinita, do mesmo modo acontece no nível mental. Qual que é o benefício de você conhecer essa arquitetura mental, essa arquitetura onírica? Para começar, você vai se conhecer, você vai conhecer como você age, você vai conhecer a sua mente, não só no nível consciente, na camadinha básica, mas você vai conhecer no nível subconsciente. Você vai conhecer a sua alma, o seu coração, coisa que você não fala para as pessoas, mas nos sonhos é revelado. Por quê? Porque nos sonhos você tem todas as medidas de tempo. Ou seja, as emoções que você teve quando criança,
elas vêm à tona nos seus sonhos, ou podem vir à tona nos seus sonhos, dependendo da sequência de atividades ou da combinação certa de atividades. Se você não trabalha esses traumas, e você só consegue trabalhar esses traumas quando você se apercebe deles, quando você passa a ter consciência deles, eles vão te acompanhar pelo resto da vida e vão bloquear o teu progresso. E se você quer progredir na vida, se você quer evoluir, se tornar mais refinado ou mais refinada, se você quer ter mais abundância, mais prosperidade, se você quer aprender a manusear melhor a energia, que é o dinheiro, você vai precisar se conhecer. Você vai precisar conhecer as suas raízes emocionais. E essas raízes emocionais, elas estão... imagina uma árvore. Você tem as folhas, você tem a raiz. Põe a árvore de ponta cabeça. É assim que acontece quando você está dormindo. E aí, a parte que estaria para cima é justamente as raízes. E aí, a terra, o que estaria embaixo, fica em cima. É essa inversão que acontece quando você dorme. E existe um sistema muito intrincado, muito complexo, que tem uma missão muito clara de te confundir a cabeça. E veja que, entre muitas aspas, eficiente é esse sistema. Dá muito trabalho você destruir, você aniquilar, você jogar uma bomba atômica. Dá muito trabalho e causa muitos efeitos colaterais. O que é melhor? Você convencer a pessoa por dentro. E não sou só eu que estou falando de maneira hipotética aqui, sugerindo. Já fizeram até filmes sobre isso. E talvez você já até tenha assistido esse filme, mas ignora o que o filme fala. Ou acha que é apenas ficção. Tá bom, pode ser, pode não ser. Mas quem sabe você tenha esse convite para você reavaliar esse tipo de coisa, tá? Então, existe essa estrutura, existem essas pessoas, e olha que interessante, essas pessoas, elas têm um funcionamento orgânico. Mas o fato delas estarem nesse futuro implica que elas estão num nível de espaço-tempo. E quando você dorme, você vai no nível de tempo e espaço. Eu já devo ter mencionado sobre esse cara em algum vídeo. Se você quer se aprofundar mais sobre o tempo e espaço, leia sobre a física de Dewey Larson, tá? É um físico que falou um pouco sobre isso. Se eu não me engano, o nome do livro é Tudo que Existe é Movimento, tá? Ele fala um pouco mais sobre essas razões matemáticas e físicas, conforme essa linha de raciocínio, beleza? Dewey Larson. Qualquer coisa, a equipe vai colocar aí o nominho na descrição do vídeo. Bom, e aí como é que funciona essa galera? Eles têm uma equipe e eles são subdivididos em turnos. Então você tem, por exemplo, um contingente de, 2 a 7 pessoas. Estou chutando um número, tá? Mas imagina nessa linha. Para cuidar, entre muitas aspas, tá? Ou seja, para gerenciar, ou seja, sugerir pensamentos ruins na tua cabeça, pensamentos que atrapalham, de maneira subconsciente, no período de 8 a 12 horas, por exemplo, e aí outra equipe nesse outro período de 8 a 12 horas, e opcionalmente mais uma equipe, tá? Então esses turnos, imagina uma série feita com esse roteiro, ia ser uma bela série, ia ser interessante assistir. Beleza. E essa galera, eles conversam entre si. E aí começa a ficar interessante, porque existem as intriguinhas. Da mesma forma que numa equipe de telemarketing, você, cliente, às vezes não consegue saber as intriguinhas que tem entre as equipes, porque você só tem um atendente em dado momento. Se você ligar tempo suficiente para a mesma empresa, em horários diferentes ou no mesmo horário, você vai perceber alguns padrões, cedo ou tarde. E aí você vai percebendo, olha só, tal fulano me atendeu 2 vezes, me atendeu a terceira vez. Aí você vai percebendo os trejeitos. Aí você vai percebendo as relações que o tal fulano tem dentro da empresa. É a mesma coisa em nível onírico, em nível de sonhos. Existe essa equipe que trabalha com essa função, com esse objetivo. E aí você pode até pensar assim, pô, mas que sacanagem, tem um monte de gente contra mim. Então, cara, você pode interpretar dessa maneira ou você pode interpretar como um convite a você se tornar mais forte. Porque da mesma forma, você pode olhar para um monte de peso que tem na academia e pensar assim, nossa, é muito pesado, só tem ferro.
tem muito peso. Ou você pode começar manso, levantar lá o seu pezinho e, conforme o tempo for, você ir progredindo. Do mesmo modo, nem todos os sonhos são iguais. E sempre vai ter uma oportunidade de você começar a se conhecer melhor, à medida que você vai sonhando. Agora, esse desafio que eu passei para você é um desafio que eu quero que você cumpra pelo menos uma vez antes de morrer na vida. Pelo menos uma vez. Em, sei lá, quantos anos de vida você vai ter. Tá? Mas vamos jogar um número redondo, 100. Imagine em 100 anos. Cumpra pelo menos uma vez, uma única vez, em 100 anos de vida, tá? Sabe-se lá quantos dias isso tem aí? Muitos dias, tá? Só para fazer a continha rápida aqui. Ó, 365, vamos tirar as 6 horinhas ali, vai, deixar 364, na verdade, né? Então seria 36.400 dias, 36.400 chances que você vai ter isso, tirando soneca, né? Se você tirar soneca, só aumenta esse número. Para você dormir e você tentar ter consciência do momento em que você pega no sono. E depois você levanta e olha para o seu corpo. É o desafio proposto nesse primeiro vídeo dessa série aqui. Beleza? Por enquanto, eu vou abordar de maneira mais superficial esses assuntos nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Pense sobre isso e, se te interessar esse assunto, deixa o seu joinha, deixa o seu curtir, coloca nos comentários o que você acha sobre sonho, se você já teve alguma experiência bizarra sonhando, se você já, de mentorados, de clientes, de pessoas, de colegas, já ouvi várias coisas, paralisia de sono, a pessoa viu vulto, ou teve uma experiência de quase morte, aí se viu fora do corpo, um monte de relato, tá? E aí é engraçado que a ciência parece querendo colocar band-aid, ciência humana, né? Querendo colocar band-aid em tudo quanto é lugar. Dizendo, não, isso é alucinação, isso é aleatoriedade, isso é aquilo. Mas cada vez mais vai pipocando cada vez mais coisas que se tornam cada vez mais irrefutáveis, beleza? Por enquanto é só. Eu vejo você no próximo vídeo.